primeiro dia de volta numa rotina de fazer cardio, né? Fazer uma caminhada, uma corrida pela manhã, para ter isso incluso nos treinos, pela manhã, cardio, corrida, à tarde ou à noite, o treino de academia. Isso tem sido uma dificuldade grande por aqui, porque os horários mudaram, a rotina das crianças estão mudando um pouquinho, tem escola voltando agora no início do ano. São 5h49 da manhã, eu acordei às 5. Primeiro dia tive uma dificuldade grande de levantar de primeira, como não deixei nada pronto também. Era para ter saído mais cedo, mas como não deixei nada pronto, eu tô saindo só agora. Vou fazer uma caminhada aqui de uns 40 minutos, uma hora. Vou tentar dar um piquezinho, mas vou ser cauteloso porque tenho quase 100 quilos, e o coração não está acostumado, né? Então vamos me acompanhar um pouquinho nesse dia. É um domingo, 1º de fevereiro de 2026. Eu quero começar a produzir esse tipo de conteúdo porque produzir para o YouTube tem sido muito prazeroso. Apesar de hoje a gente não ter uma audiência legal ainda, mas a produção em si, o tipo da conversa aqui para o YouTube é bem mais bacana, bem mais legal do que para o Instagram. Vamos lá. Cara, é difícil demais você construir esse hábito de se exercitar, principalmente quando você trabalha o dia inteiro no computador. É cômodo demais estar em casa, ter o escritório perto de casa. E toda vez que você pensa em fazer um pouquinho mais, o corpo quer te deixar na inércia. Isso é foda. Saindo para começar o cardio aqui, fazer 40 minutos a 1 hora. Sei que vai ser complicado porque eu tô muito tempo parado de cardio. Muito tempo sem condicionar o coração. Em abril eu tenho uma operação de airsoft que eu quero muito participar. É uma das maiores operações de airsoft aqui do Nordeste. E eu preciso estar com o cardio bem em dia. Se você tem filhos ou pensa em ter filhos, cara, trabalha com digital, quer trabalhar, eu já vi o Ícaro de Carvalho falar algumas vezes o quão maravilhoso é você poder fazer isso. Construir uma boa clientela online, faturar ali seus 15, 20 mil por mês, mudar para o interior e construir tua vida ali. Eu vivo hoje numa cidadezinha pequena, no interior da Bahia, 100 mil habitantes. A educação para os meus filhos é absurdamente excelente por um preço absurdamente baixo. O custo de vida é baixíssimo. Claro que a segurança não é como numa cidade do sul, mas aqui no interior, por ser uma cidade bem tranquila, a gente tem uma segurança muito boa. Cidadezinha tranquila, com shopping, com bastante festa. Tô perto da capital, há quase 3 horas da capital. Quero encurtar um pouco mais essa distância, mas me manter no interior ainda, porque a vida é tranquila, o custo de vida é baixíssimo. Com 20 mil reais por mês em São Paulo, eu viveria uma vida muito mais privada. Moro numa cidade que há meses você não vê notícia sobre homicídios ou coisas graves assim. A média de salário aqui é um salário mínimo. Você tem um emprego que paga muito bem aqui, que é uma mineradora que tem aqui na cidade. O que é o salário de um engenheiro lá dentro, aqui é o que um cliente meu me paga por mês. E aí, claro que saúde pública, políticas públicas aqui, você não pode esperar nada, né? É muito ruim, principalmente estando na Bahia, no Nordeste. Mas, cara, quando você consegue uma boa clientela fora, na internet, e você consegue produzir ali de 10, 15 a 20 mil por mês com o teu trabalho, o que é perfeitamente possível, sem se matar de trabalhar, você vive uma vida totalmente diferente. Não existe coisa melhor, velho, do que você estar morando no interior do seu estado, da cidade, do estado que você vive. Mas aqui no interior do Nordeste, a qualidade da saúde é bem ruim, mas, pô, ganhando bem, trabalhando na internet, você consegue viver tranquilo demais, é uma vida tranquila. Claro que quem está em São Paulo, quem está perto dos grandes centros, tem mais oportunidades, mas a gente consegue compensar fazendo mais por aqui, sabe? Ainda mais sendo filhos, a prioridade são os filhos, cara. Eu não vou trocar os 10 primeiros anos de vida dos meus filhos vivendo perto dos avós, vivendo numa cidade tranquila que à noite eles podem brincar na porta de casa, pra estar num grande centro, colocando eles num risco muito maior, numa vida que talvez não me permitisse dar a educação que a gente dá. Eu tô novo, cara, eu só tenho 31 anos, fiz 31 anos há menos de 30 dias, minha esposa tem 28, então quando as crianças tiverem 15 anos, a gente ainda tá no auge da vida e a gente vai conseguir conquistar muito mais, né? A gente precisa parar com essa noia
de ver a galera na internet, fiquei rico aos 21 anos, problema seu, meu irmão. Muita gente mente, falando do que eu conheço dos bastidores, muita gente mente, muita gente vive de aluguel das coisas, ganha dinheiro pra caramba, mas em vez de falar a verdade, fatura 50 mil por mês, prefere dizer que fatura 2 milhões, 5 milhões, pra mentir e vender mais. Mas a média, cara, o histórico é que as pessoas levem 7, 8, 10 anos para enriquecer, seja no mercado tradicional ou no mercado digital. No mercado digital acelera isso, a gente consegue enriquecer com 4, 5 anos de trabalho muito bem trabalhado, mas isso tudo depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, você quer comparar a vida de um cara que nasceu em São Paulo, que já conhece muita gente, que tem um network muito bom, com a sua vida que saiu do interior sem network, sem educação financeira, sem saber como é ter 20, 30 mil na conta todo mês. E aí você se depara com esses desafios que ninguém te ensinou. Você não sabe como é ser pai, você não sabe como é ser dono do próprio nariz, você não sabe como gerir seu dinheiro, você não sabe como investir. E aí passa 2, 3 anos, eu tô falando exatamente o que aconteceu comigo. 2, 3 anos faturando muito, 30, 35 mil por mês, e não sabe gerir esse dinheiro, não sabe gerenciar esse dinheiro. Foi o maior erro que eu cometi, que me atrasou bastante. Mas ainda assim, eu tava falando pros amigos hoje. Hoje eu pago na nossa casa uma parcela de R$ 2.700, o que 8 anos atrás, num prédio 100 metros ao lado, a gente morava numa kitnet, que o aluguel custava R$ 400 e tinha incluso internet e água, e eu pagava atrasado. Então assim, é um salto absurdo, é uma evolução absurda, principalmente porque eu não tenho faculdade, eu não tive ajuda de ninguém, eu não tive empurrãozinho, eu não tive network, eu tô no interior da Bahia, esses 8 anos inteiros, uma vez por ano estou em São Paulo, mas fiz o meu network e hoje estou assumindo um cargo de head de marketing, coordenador de marketing de um projeto muito grande, uma empresa com um projeto que já tem mais de 17 mil alunos, com um professor na área de Direito que já tem muitos livros famosos, best-sellers de sua área, e eu tenho crescido. Então assim, o que antes um cliente me pagava 5 mil no projeto, hoje esse cliente está me pagando 3 vezes mais, entendeu? Para eu ser coordenador de marketing desse projeto, para eu poder gerir um time algo que muita gente dificilmente conseguiria, mas porque eu precisei me esforçar mais do que muita gente. Eu estudei mais que muita gente, eu consegui produzir network mais rápido. Então assim, eu não posso estar em São Paulo para tomar um café com meu amigo lá, o Rodrigo Simonsen, mas eu tô no WhatsApp dele toda semana pedindo uma dica, falando dos livros. Sempre que eu lembro alguma coisa que me lembra ele, eu mando mensagem. Por quê? Porque eu preciso e quero manter esse network vivo, tanto pela amizade, que é uma pessoa excelente, um cara muito bom de conversar, mas também para que eu possa estar sempre dentro do espectro de memória dele quando precisarem de um profissional de marketing, entendeu? Então a ideia é que, mesmo estando no interior da Bahia, eu consiga manter o network que se equipare a quem está lá em São Paulo. Eu tenho amigos daqui que estão em São Paulo, em Santa Catarina, e que conseguem um network muito melhor, porque você encontra um cara na academia e fala, bora tomar um café, bora almoçar. Você já consegue extrair dali um network muito bom. Mas aqui não, aqui é diferente, né? Aqui você tem que ter o WhatsApp do cara, você tem que ter o Instagram. E por isso é muito importante aprender aquilo que eu demorei muito tempo a aprender, o chamado social selling. E bem feito, porque hoje eu vejo uma galera fazendo social selling. Cara, tem um cara aqui da região que ele tem 300 mil seguidores ou mais que isso. E ele fica mandando direct pros caras, assim, tentando prospectar. Oi, fulano, tudo bem? Do nada. Pô, cara, vai prospectar direito, meu irmão. Não é porque o cara sabe fazer seguidor que ele sabe vender, não é porque o cara sabe vender que ele sabe fazer seguidor, fazer uma conta crescer. Mas é importante o cara ter em mente que você precisa fazer muito mais de quem está fora, estando aqui no interior. Ainda assim tem muitos benefícios. O custo de vida aqui é baixíssimo e no interior de todos os estados é um padrão que seja assim. A vida é mais tranquila, você consegue mais facilidade com as coisas. Por exemplo, aqui você não tem uma ferramenta como o Quinto Andar para alugar. Fulano, eu quero alugar aquele ponto comercial ali para botar no meu escritório. Tu é filho de quem? Sou filho de fulano. Conheço demais, vamos fazer o contrato. Então, sabe, é muito mais na confiança, porque todo mundo se conhece, é muito mais no boca a boca. Isso facilita muito nesse início de jornada. Bom, bora lá. A gente já treinou, já fizemos cardio. Agora, dia seguinte, vamos fazer uma página, entregar uma página. Já é domingo, vamos entregar uma página até o meio-dia, agora são 10 horas. O cliente trouxe ontem pra gente uma página que está no Lovable, que é uma IA de construir sites e materiais online, assim.
e ele precisa para um lançamento que é amanhã às 7, então a gente vai transferir essa página do Lovable para o WordPress, porque lá no WordPress a gente tem mais controle sem um custo extra, né? A gente consegue personalizar melhor, a gente consegue instalar pixel mais fácil, a gente consegue ter ajustes mais ágeis na página e a gente consegue também uma personalização mais legal do conteúdo. A ideia desse vídeo, só concluindo o raciocínio, é que vocês entendam que hoje com a internet você não precisa se apegar a estar perto de um grande centro, cara. O que você precisa é entender o que você quer para sua vida. Eu estava mais cedo conversando com minha esposa justamente falando sobre isso. Que hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de morar no interior da Itália, que são algumas cidades que têm um incentivo para quem quer morar lá. Eles vendem casas a um preço muito barato, tipo de você paga 5 euros e consegue ficar há alguns anos nessa casa, desde que você faça uma reforma ou coisas do tipo, como na Suíça também, que eles pagam 100 mil reais para que uma família vá morar lá por pelo menos 5 anos, justamente pelo problema de a população envelhecendo muito e muita gente indo embora também, né? São cidades muito pequenas, pessoas que talvez não tiveram acesso à internet como a gente tem e viram a necessidade de sair daquele lugar. E no nosso caso, é um movimento totalmente contrário. A gente pode viver em qualquer lugar e continuar trabalhando normalmente porque a gente depende só da internet. E hoje com o Starlink, por exemplo, a gente consegue estar conectado em qualquer lugar do mundo. Então já é um pensamento que a gente trouxe aqui para a nossa família de, a gente poderia pensar em imigrar para um país europeu, algum lugar mais tranquilo, que a gente possa criar nossos filhos com nossas crenças, né? Mas você não precisa sair do Brasil para isso. Você pode ir para qualquer lugar do Brasil. Como eu já falei várias vezes ao longo do vídeo, aqui no Nordeste você tem um custo de vida muito baixo. A saúde pode não ser das melhores, pode não se comparar à do Sul, mas você consegue viver muito bem em cidades pequenas, muito tranquilas, que te permite prosperar financeiramente, ganhando. Se você ganha muito na internet, você ganha muito bem, ganha 15, 20, 30 mil na internet, você consegue prosperar muito bem e você consegue ter uma criação dos seus filhos mais tranquila, porque você se preocupa com coisas muito menos piores do que numa cidade grande, né? Não tem a violência na cidade grande, não tem o custo na cidade grande, não tem o tempo gasto em trânsito para ir para qualquer lugar, e isso é muito benéfico. Só que as pessoas tendem a achar que toda escolha é para sempre. E se você trabalha com internet, se você ganha muito bem na internet, se você ganha 10, 15, 20 mil, cara, nenhuma escolha sua precisa ser para sempre. Claro que tem escolhas que você precisa fazer pensando na velhice, mas se você hoje mora em São Paulo e você muda para o interior de algum estado do Nordeste, você pode passar 5 anos, ver seus filhos crescerem aqui. As crianças estão com 2 hoje. Você vai até os 7 anos dela e com a criança tendo autonomia, já sabendo conversar muito bem, sabendo fazer suas coisas, você consegue mudar. Não foi bom pra gente aqui, só serviu para criar melhor as crianças e tal. Volta para um grande centro. O mundo não vai acabar nesse meio tempo, porque é muito comum que você se mantenha conectado e alinhado com a velocidade do mundo se você está na internet. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo aqui nesse estilo de vlog. Eu demorei para terminar porque o TDAH é maluco e esquece das coisas e vem um perfeccionismo, mas vamos tentar trazer pelo menos um por semana nesse estilo, mostrando minha rotina da semana aqui. Agora eu tenho algumas novidades para falar, eu vou falar no próximo vídeo, mas eu espero que vocês gostem muito, porque vai ter muita movimentação por aqui, uma parte mais estratégica sobre trabalhar com design, trabalhar com lançamentos, infoprodutos, trabalhar online. Então fiquem aí, espero que curtam, acompanhem, porque vai ser muito massa. Eu quero trazer a minha rotina real, de verdade, com 3 filhos, trabalhando na internet, morando no interior do Nordeste. Valeu?